Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: Eliane, faz um bom tempo que eu peço uma coisa para Deus e parece que assim, Deus não me ouve. Não, parece assim que Deus não me responde. Aí eu não sei o que eu respondi naquele momento para aquela pessoa, eu não lembro mais porque isso faz tempo. Mas assim, a gente pensando, eu estava lendo aqui no versículo da Bíblia, na verdade eu estava lendo esse versículo ontem. Aí eu falei assim, eu vou trazer essa mensagem. Aí eu estava lendo esse versículo aqui, aí eu estava pensando assim, nossa, como a palavra de Deus, ela tem muitas coisas para nos ensinar, né? Para nos ensinar, para nos alertar, para nos corrigir. Só que muitas vezes tem coisas aqui que eu tenho medo de falar. Porque assim, às vezes a gente não sabe qual é a reação de quem vai ouvir, se a pessoa vai gostar, se a pessoa vai achar ruim, se a pessoa vai ficar brava, ela vai, não vou ouvir mais isso não, sabe? Mas assim, quando Deus escreveu a palavra dele, a Bíblia, a Bíblia é uma carta de amor para cada um de nós. E assim, a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos educa, ela nos transforma. Então, assim, tudo que Deus deixou na palavra dele é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é para a gente ser feliz, é para a gente lá na frente não quebrar a nossa cara, é para a gente não sofrer, para a gente... Deus, a Bíblia, ele escreveu porque ele falou assim, filha, eu estou te escrevendo uma carta para você, porque eu quero o seu bem, e é porque eu te amo. E a Bíblia é essa carta. Assim como a gente tem um pai, uma mãe, que desde pequenininho ela dava conselho, filha, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, lá na frente você vai se dar mal, filho, as consequências, cuidado. E quando Deus escreveu a Bíblia, ele escreveu porque ele sabe que as consequências do pecado, do erro, é muito sério, é muito grave. E Deus, eu fico imaginando assim, que Deus, ele não quer ver a gente sofrer por causa das nossas más escolhas e das nossas consequências dos nossos próprios erros. E tem coisas que a gente pede para Deus que muitas vezes a gente não tem resposta. E aí a gente fica perguntando, mas por que, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Talvez é algo tão simples que a gente pede para Deus, algo assim tão insignificante, mas Deus, ele parece que assim não responde. E eu estava lendo esse versículo ontem, aí eu pude entender, e eu vou passar para vocês aqui hoje, que está falando assim, é em Isaías 59, versículo 2 e 1, que fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Eu estava lendo isso daqui ontem, eu estava lendo lá na igreja antes de começar o culto. E eu fiquei pensando assim, o rosto, o pecado encobre o seu rosto de vós para que não ouça. Eu fiquei imaginando assim, Deus cobrindo o rosto dele, né? Por causa do nosso pecado. Essa passagem, ela está falando que Deus, ele não tem limitação para atender pedido de oração que a gente faz para ele. Ele não é limitado. Deus, ele não é limitado, tipo assim, isso eu não posso fazer. Isso daqui que você pediu é difícil. Isso daqui não sei não, eu vou tentar. Deus, ele não tem essa limitação. Deus pode, ele responder qualquer coisa que a gente pedir, e ele pode nos dar qualquer coisa que a gente pedir também. De acordo, porém, é só uma observação, de acordo com a vontade dele. Porque tem coisas que ele não dá pra gente, porque ele sabe que lá pra frente a gente vai ser ruim pra gente. Lá na frente a gente vai se machucar, a gente vai sofrer. E tem coisas que Deus não dá, tem coisas que a gente fala, tem coisas que a gente pede que Deus fala pra gente esperar porque não é o momento. Tem coisas que Deus fala que não, Eliane, eu não vou te dar isso, porque para você não vai ser bom. Mas nesse versículo está falando outra coisa também, que
O que muitas vezes impede de Deus nos abençoar e nos dar algo que a gente pediu para Ele. Aqui vem falando, os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Porque o braço dele não está encolhido e nem o ouvido dele, nem ele está surdo que ele não possa nos ouvir. E muitas vezes a gente fica pensando, nossa, será que Deus não me ama mais? Será que Deus não me atende? Será que Deus não me ouve? Porque faz tanto tempo que eu pedi isso para Deus e Deus não me deu. A questão desse versículo que vem falando aqui é uma coisa assim bem relativa. Deus ele tem 3 formas de responder nossa oração, que eu falei: sim, não e espera. O sim de Deus é uma bênção. Se ele responder sim, é porque a vontade dele é bom para nós. O não de Deus é uma bênção também, porque se ele falar não, é para o nosso bem. E o espera é porque não é o momento certo. Deus sabe qual é a hora certa de ele conceder isso que a gente pediu. A questão do pecado, quando a gente está em pecado, cometendo pecados, cometendo erros, coisas que a gente faz, talvez faz, pensa, e isso impede de Deus ouvir a nossa oração. Não que Deus não ouviu, Deus ele ouviu, mas ele não vai atender. Por quê? Ele fala para mim assim: Eliane, você precisa primeiro arrumar a sua vida para depois eu te abençoar. Porque se você continua cometendo esse pecado, eu não posso te abençoar. Já pensou se toda vez que eu pedisse algo para Deus, eu estando em pecado, e Deus tivesse que me abençoar, me atender, e eu estando em pecado? O caráter de Deus não é dessa forma. Deus é diferente. Muitas vezes um pai, o filho merecendo ou não, dando desgosto para o pai, ou sendo um filho bom, muitas vezes o pai vai e dá. O filho, às vezes, é um filho ruim, um filho que não obedece ao pai, um filho ingrato, um filho que só apronta. E muitas vezes o pai vai lá e mesmo assim dá aquilo que o filho quer. Deus ele não é dessa forma. Deus ele abençoa a gente conforme o que a gente merece. Na verdade, a gente não merece nada. Mas eu estou querendo dizer assim, que quanto mais obedecemos a Deus, mais Ele nos abençoa. Quanto mais não obedecemos a Deus, quanto mais não quisermos ouvir Deus, quanto mais não fazemos a vontade de Deus, quanto mais achamos que não precisamos de Deus na nossa vida, que nós podemos se virar sozinhos e andar com nossos próprios pés, Deus ele não abençoa a gente. Porque muitas vezes a gente quebra a cara na vida, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente não quer fazer da forma que Deus quer que a gente faça. Se Deus falar para mim assim: Eliane, não fica falando mal do seu irmão, que isso é errado. Está no mandamento, e isso é errado. Eu sei que é errado, eu conheço os 10 mandamentos e eu continuo falando mal do meu irmão. Como que Deus vai me abençoar se eu continuo desobedecendo a Deus? Se Deus pediu para mim: Eliane, não faz assim, faça desse jeito, do jeito que está aqui que eu te ensinei, você vai se dar bem. Não, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. Como que Deus vai me abençoar? Como que eu quero que Deus me abençoe se eu estou desobedecendo a Ele? E é exatamente o que esse versículo de Isaías 59 fala, e eu vou ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não o ouça. Então, que Deus nos abençoe, que possamos assim pedir para Deus: Senhor, se tem algo que eu estou fazendo na minha vida que está impedindo de eu receber as tuas bênçãos, por favor, me mostra, me ajuda, porque eu quero ser uma pessoa abençoada. Mas para a gente ser abençoado, a gente tem que obedecer a Deus. Se a gente não obedecer a Deus, Deus ele não pode também nos abençoar. E Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Porque aquilo que a gente não consegue fazer, que nós possamos pedir para Deus nos ajudar. Porque Ele vai ajudar. Porque Ele quer o melhor de cada um de nós. Que Deus abençoe todos vocês nessa manhã. É o meu desejo, a minha oração. Amém?